Daí, pessoal, mais uma resolução. Seja E igual ao cosseno de 635π sobre 6, vezes o seno de 427π sobre o 4, e vezes a tangente de 907π sobre 3. É correto afirmar que o valor de E corresponde a... Bom, para estabelecer essa resolução, eu vou utilizar a conversão desses arcos aí, que estão em radianos, para graus. Então, vai ser uma opção minha, né? Que eu acredito que essa resolução nesse formato fique mais fácil. Eu sempre digo que os arcos em graus, eles são mais intuitivos do que os graus em radianos. Para eu saber o cosseno, ou seno, a tangente de um arco em graus, ele é mais visível, ele é mais aparente do que fazer esse mesmo cosseno ou seno tangente de um arco em radianos. Então, vou partir desse princípio, vou fazer esta espécie de conversão aí. Eu vou começar então com esse 635π sobre 6. Então, vou fazer aqui uma espécie de rascunho. 635π radianos sobre 6. Eu vou fazer a conversão para graus. Então, eu tenho 635, o π é 180 graus. Vou fazer bem devagar aqui. Dividido isso por 6. Isso vai resultar 180 por 6 aqui. Divide dá 30 graus. E aí, esse arco em graus é igual a 635 vezes 30. Vou efetuar esse cálculo aqui, 635 vezes 30. 3 vezes 5, 15, me vai 1. 3 vezes 3, 9 e 1, 10, vai 1. 3 vezes 6, 18 e 1, 19. E mais o zero que eu desconsiderei, 19.050. 3 vezes 5, 15 vai 1, 3 vezes 3, 9 e 1, 10 vai 1, 18 e 1, 19. É isso aí. Então, dá 19.050 graus. Deixa eu apagar aqui. $19.050 graus. Aí eu preciso encontrar, portanto, o cosseno desse arco. Bom, mas aí eu preciso levar esse arco para dentro de uma volta, né? Aqui eu tenho muitas voltas, o 19.050 graus são muitas voltas no ciclo trigonométrico. Então, eu vou levá-lo para a primeira volta, vou encontrar a chamada MDP, a menor determinação positiva desse arco. É o arco correspondente em primeira volta. E como é que eu faço isso? Bom, vou utilizar esse espaço aqui, eu vou dividir por 360. Eu vou deixar esses cálculos da divisão por 360, eu vou deixar aqui sem apagar. Então, eu vou colocar aqui, espero, aqui, ó. 19.050, eu divido por 360. Esse 360 é o valor de uma volta em graus, então eu sempre divido por 360. 190 não dá, 1905, isso me dá 5 voltas, 5 vezes 360 dá 1.800. Aqui é 5, aqui é 0 e aqui é 1. 105, baixo 0, 1.050, 1.050 dá 2, dá 3 voltas, 3 voltas daria 1.080. Então, não vai dar bem 3, vai dar 2. E aí eu tenho aqui 720. E aqui eu tenho 0. 5 menos 2, 3. E aqui 10 menos 7, 3. 330. Ok. Aí eu consegui converter o 19.050 graus para 330 graus, que é o arco de primeira volta. Então, agora eu começo a construir aqui a expressão. Então, vou reescrever a expressão E. A expressão E, ela corresponde a cosseno de 330 graus.
vezes, agora fazer o mesmo pensamento com esse arco aqui em radianos. Então, eu vou para todo o processo de novo, um pouquinho trabalhoso, né? Então, eu tenho aí 427 π, isso divide por 4. Fazendo aquela substituição, lembra que π é 180, 427 vezes 180 graus, divide por 4. Faço aquela simplificação, aquele cancelamento. 180 por 4 dá 45. E aí eu tenho 427 vezes 45. Vou armar aqui no rascunho, depois eu apago. 427 vezes 45. 5 vezes 7, 35, me vai 3. 5 vezes 2, 10 e 3, 13, me vai 1. 5 vezes 4, 20 e 1, 21. 4 vezes 7, 28, me vai 2. 4 vezes 2, 8 e 2, 10, me vai 1. 4 vezes 4, 16 e 1, 17. 5, 13, 8, 11, 1. E 1, 2, 9 e 1. 19.215. 19.215. Então, isso aqui deu 19.215 graus. Então, tudo isso aqui, ó, é 19.215 graus. Mas eu preciso colocar dentro da primeira volta, né? Calcular a MDP, a menor determinação positiva, ou seja, o arco de primeira volta. 19.215 divide por 360. Aqui de novo vai ser 5 voltas, ou 5, né? 5 vezes 360 dá 1.800. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, e aqui eu tenho 9 menos 1, 9 menos 8, 1. Ok, tenho 121 de resto. E aí eu preciso baixar o 5 e refaço a divisão por 360. 1.215, agora sim, acho que agora dá 4, dá 3, né? 3 dá 1.080, 4 dá 1.440, dá 3 vezes 360 dá 1.080. E aí eu tenho aqui 5, 11 menos 8, 3. Aqui deu 1, 135. E eu fiquei com 135 graus. 53 voltas e mais 135 graus. Então, esse aqui é o arco de primeira volta, né? Eu dou 53 voltas inteiras e ainda outro pedaço igual a 135 graus. Então, esse aqui é o arco côngruo de primeira volta. É o arco com a menor determinação positiva. Então, vou lá. Colocar seno de 135 graus. Vezes, eu sei que o próximo é tangente, né? Tangente de alguém. E aí eu vou percorrer o mesmo caminho de conversão aqui. Eu tenho 907 π sobre 3. Vai dar bem alto esse aqui. Isso é 907 vezes 180 divide pelo 3. De novo, né, 180 dividir por 3 aqui vai dar exatamente 60 graus. E aí eu tenho então 907 vezes 60. 907 vezes 60. 6 vezes 7, 42, me vai 4. 6 vezes 0, 0 e 4, 10, me vai 1. 6 vezes 9, 54 e 1, 55. 6 vezes 7, 42 é 4. 6 vezes 0, 0. Aqui tem um erro, não baixei o 4. De novo. 6 vezes 7, 42, me vai o 4. 6 vezes 0, 0 e 4, 4. E agora, 6 vezes 9, 54. Agora está correto.
6 vezes 7, 42, vai 4, 6 vezes 0, 0, e 4, 4, 6 vezes 9, 54, falta só acrescentar esse 0. Então, eu tenho aí 54.420, viu que vale a pena, né, sempre dar uma conferida, né, nessas multiplicações, nas divisões, né, nesses cálculos secundários, às vezes por falta de atenção, né, por segurança, tu acaba errando. É sempre assim no exercício, né, naquela parte mais difícil do exercício, tu vai estar mais concentrado, tu vai estar jogando mais energia dentro daquele aspecto da resolução. Quando tu vai fazer um cálculo que ele é supostamente mais simples, uma operação que tu já domina, tu vai dar aquela relaxada na hora da resolução, e essa relaxada pode fazer com que tu cometa algum tipo de erro, como eu já estava aqui, né, fazendo um equívoco, cometendo um erro aí, o resultado ia ser comprometido, né? Então eu fiz aquela conferência e na conferência eu descobri que eu estava errando, certo? Então cuidado com esses cálculos aí secundários que parecem mais simples. Então 54.420 54.420 graus. E aí eu vou fazer a determinação, a menor determinação positiva, né, o arco de primeira volta correspondente. Aí eu preciso fazer a divisão por 360. 54.420 divide por 360 graus. Olha só aqui, ó, 544 eu já consigo dividir por 360. Então não preciso pegar o milhar, né? Eu pego o próprio 544, dá uma vez. Aqui dá 360. Diminui aqui, dá 4, 14 dá 8, e aqui C deu 4, 1, 184. 4, aqui 14, 6, 8, aqui C deu 4, 1. E aí baixa o 2, né, que esse 2 não foi utilizado, ó. Então é o primeiro algarismo a ser baixado, é o 2. Aí 1842 por 360, isso dá 5 vezes, dá 1800. Então 5 vezes. Ok. Vai me sobrar aqui 42. E aí tem esse último zero aqui a ser baixado. 420 por 360 dá uma vez. Uma vez 360 dá 360. E aí me sobra aqui 60. Ah, olha aqui, sobrou um arco de primeira volta. De primeira volta e no primeiro quadrante. 60 graus. Então isso aqui é tangente de 60 graus. Tá aí então agora o cálculo do E. Então agora o E vai ser feito da seguinte maneira. 330. Bom, o cosseno de 330 eu não tenho ele direto. Eu tenho que levar para o primeiro quadrante, fazendo a redução ao primeiro quadrante. E essa redução ao primeiro quadrante eu vou estabelecer através da regra prática. A regra prática diz o seguinte: eu faço uma linha horizontal. Deixa eu diminuir aqui. E nessa linha aqui eu tenho na esquerda os 180 graus, né, como se fosse aquela linha de cossenos do ciclo trigonométrico. E na volta completa aqui 360 graus. E eu analiso, ó, 330 está mais próximo do 180 ou está mais próximo do 360? Ah, o 330 ele está mais próximo do 360 na regra prática. E a diferença entre eles aqui, ó, a diferença entre 330 e 360 é 30 graus. Então, esse é o ângulo que eu vou utilizar aqui embaixo. Ó. Eu vou dizer que isso é igual ao cosseno de 30 graus, que é a diferença entre 360 e o 330, ou do 330 e o 360. Então, isso aí é cosseno de 30 graus. E é positivo, porque originalmente eu tenho o cosseno de 330. 330 é um arco de quarto quadrante. E no quarto quadrante o cosseno é positivo. Então, ele é o próprio cosseno de 30 graus. Aí depois eu ponho o valor. Agora o 135. Faço o mesmo
Encaixe, eu pergunto, 135 está mais perto do 180 ou está mais perto do 360? Agora, o 135 ele está mais perto do 180. E a diferença aqui, ó, entre o 135 e o 180, a diferença é 45 graus. Então, isso aqui é um seno de 45 graus. Então, aqui vezes... Deixa eu colocar aqui um espaço. Seno de 45 graus. Ah, Senhor, por que tu falou no espaço? Por que deixou um espaço? Porque aqui eu tenho que pensar no sinal. Vai ser positivo, vai ser negativo, depende do quadrante. Então, vou pensar nele original. Eu estou buscando um seno de 135. 135 é um arco de segundo quadrante. E no segundo quadrante, eu tenho seno em cima, positivo. Então, aqui é mais seno de 35, ou simplesmente seno de 35. E aí, vezes tangente 60, eu não preciso levar para o primeiro quadrante, eu não preciso aplicar essa regrinha prática aqui, porque ele já é do primeiro quadrante, é 60 graus. Então, aqui eu vou mantê-lo. Eu podia já colocar o valor, né? Mas eu vou manter. Tangente 60. E agora sim eu vou partir para as substituições dos valores. Cosseno de 30 graus, aí eu pego isso na tabela de arcos notáveis. Cosseno de 30 graus é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. Vezes seno de 45 graus é raiz quadrada de 2 sobre 2. E vezes tangente de 60, tangente de 60 é igual a raiz quadrada de 3. Bom, aí eu resolvo isso. Ó, raiz de 3 vezes raiz de 2 vezes raiz de 3. Esse é o numerador. Mas aí eu penso nisso, ó, que raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. E aí 3 vezes raiz de 2. Então, em cima está resultando 3 raiz de 2. E embaixo eu tenho 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho aí 3 raiz de 2 sobre 4. Então, esse é o valor numérico dessa expressão, a alternativa B. Então, observa que esse exercício, para encontrar o valor numérico dessa expressão, é um exercício um pouco trabalhoso. Mas, por outro lado, ele é muito interessante a título de revisão, né, de fazer aquele fechamento, de lembrar a regrinha de redução a primeiro quadrante, a conversão de radianos para graus, ao encontro da menor determinação positiva, aqui, aqui, e também depois, por fim, aqueles valores dos arcos notáveis. Então, é um exercício assim bastante completo, ou com bastante riqueza no que se refere ao ciclo trigonométrico. Tá? Então, é um exercício bem legal aí para fazer como revisão ou praticar durante o teu período de estudo, ok? Então, é isso. Eu espero que, então, esses comentários e resoluções contribuam nesse teu estudo. Um forte abraço. Fica meu agradecimento pela visita ao canal e até a próxima.